Abra comigo, por favor, em Filipenses capítulo 2. Já foi lido, né? Mas vamos reafirmar essa palavra nos nossos corações. No início do culto foi mencionado sobre Filipenses. Sejam bem-vindos, nossos irmãos que nos acompanham através do Facebook, do YouTube, mais uma vez. Muito bom tê-los aqui, nos acompanhando. Capítulo 2 de Filipenses, o versículo 6 em diante, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Nesta manhã eu vou estar falando um pouco sobre a expiação, ok? E porque é uma necessidade de sabermos sobre a expiação. E antes de iniciar, há uma pergunta interessante, que é a seguinte: havia alguma outra maneira de Deus salvar os seres humanos além de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar? Essa é uma das perguntas que eu vou fazer nesta manhã. Haveria essa necessidade? Porém, quando nós pensamos nisso, antes de responder, é importante entender que Deus não tinha nenhuma necessidade de salvar o ser humano. Não tinha nenhuma necessidade. E quando nós temos a consciência de que Deus, através da sua palavra, isso está descrito em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, que não poupou os anjos que pecaram, mas assim, o próprio Deus precipitou-os, entregou ao abismo de trevas. Porém, quando nós pensamos dessa forma, nós percebemos que, pela perfeita justiça de Deus, em nossos pecados, Deus poderia ter esperado simplesmente o julgamento, aonde todos seriam condenados. Não teria necessidade nenhuma de Deus fazer isso. Pastor, por que o senhor está falando isso? Isso é uma coisa terrível. Já pensou Deus, se Ele quisesse não fazer isso? Que não acontecesse a expiação, que Jesus não viesse ao mundo para que fosse entregue por nós? Aí eu penso o seguinte: para que a gente possa entender um pouco acerca da expiação, e mesmo que Ele não teria necessidade de fazer isso, porém, através dos pecados que cometemos, esperar somente o julgamento daquele grande dia em que todos seriam julgados e condenados. Mas, quando olhamos para isso, nós temos que entender que se manifestou pelo menos dois caráteres de Deus. Quando falamos sobre caráter de Deus, e foi mencionado aqui sobre a humildade, e sobre a humildade em questão até mesmo de essência, buscar na essência. Quando você encontra alguém que é humilde, será que ele é humilde o suficiente para se assemelhar à humildade de Deus? Então, assim, são atributos comunicáveis que o próprio Deus comunicou ao ser humano. Mas tem os atributos incomunicáveis, como por exemplo, nós não somos onipotentes, embora alguns crentes pensem que sejam, e até mesmo se colocam na posição de Deus, querendo mandar em Deus como se Deus fosse um mordomo, pressionar Deus como se Deus estivesse
simplesmente a Ele. Nós não somos onipotentes, isso é um atributo somente de Deus, Ele tem todo o poder. Existem atributos que são incomunicáveis e os comunicáveis. Porém, o que se manifestou para que houvesse a expiação foi pelo menos 2 caráteres de Deus. Um que está praticamente exposto em João 3,16. Eu não sei se os irmãos conhecem essa passagem. Todo crente tem que conhecer. Quando diz assim: porque Deus amou o mundo, criou o mundo. Não, irmãos, espera aí. Isso está em Gênesis. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então o que vemos aqui nesse texto é um dos atributos de Deus. O amor de Deus foi manifesto. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que, na verdade, Deus, através do seu amor, decidiu enviar o seu Filho para nos salvar. Ele poderia ter feito como fez com os anjos, que pecaram e receberam o seu julgamento. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente viu o homem pecando ou desobedecendo, então decidiu ali exercer o seu amor. E ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a primeira concepção de que, na verdade, ele derramou o seu amor mediante a esta situação que vivíamos. E qual foi o segundo? Foi a justiça de Deus. Quando olhamos, por exemplo, e falamos acerca da justiça de Deus, nós temos que ter em mente que ele teria que encontrar um meio pelo qual a pena pelos nossos pecados fosse paga. Como assim, pastor? Espera aí. É complicado esse negócio de expiação. Há muitas pessoas que têm uma concepção errada acerca disso. Porque quando o homem pecou, ele não ofendeu o diabo. Ele ofendeu a Deus. Ele ofendeu a santidade de Deus. Algumas pessoas dizem assim: não, pastor, o preço foi pago para o diabo. Não. Foi para aplacar a ira de Deus. Porque até então no Velho Testamento era feito o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Mas isso não aplacava a ira de Deus. Porque, na verdade, tinha que ter um sacrifício perfeito para que nós hoje tivéssemos o perdão do pecado e para que essa dívida fosse paga, para que aplacasse a ira de Deus. Mas, pastor, a ira de Deus, quando o Senhor fala sobre a ira de Deus, o que está acontecendo no mundo não é a ira de Deus. Esses dias eu estava falando para minha sogra acerca disso, e justiça de Deus e tal, e muitas outras coisas. A Bíblia diz que Deus é longânimo. A Bíblia diz que Deus é amoroso. Deus é paciente. Nós sabemos que muitas vezes Deus dá muitas chances. Deus nos dá a oportunidade de muitas coisas. Assim como o seu próprio Filho foi enviado para nos dar essa chance. Porque não havia necessidade, ele sendo Deus, na sua perfeita justiça, poderia simplesmente esperar o julgamento, como aconteceu com os anjos, mas não, foi por amor. Foi para exercer a sua justiça, para que hoje não fosse derramado a sua ira. Para que nós não viéssemos a sofrer, queridos, as consequências de um homem chamado Adão, que foi o primeiro homem
que lá no jardim pecou contra Deus, desobedeceu ao Senhor. Ah, pastor, o pecado estava na fruta? Não, estava no pecado, na verdade, foi que ele desobedeceu aquilo que o próprio Deus falou para ele. Então, até aquele momento, até houve o primeiro sacrifício em que Deus teve que vestir Adão, teve que matar um animal para que ele tivesse vestes, porque o sentimento de Adão era de nudez, os seus olhos foram abertos, ele teve medo, foi a primeira vez que o medo se manifestou em alguém. Foi lá no Éden, enquanto Deus estava chamando Adão e caminhando no jardim, que Adão teve medo. Por que você se escondeu, Adão? Porque tive medo. Mas medo do que? O pecado causou sobre a vida dele algo. E até hoje vem causando algo, mas nós temos que ter a consciência que essa expiação, esta decisão foi de Deus, para que fosse manifesto o amor dele, para que fosse manifesto a justiça. E o apóstolo Paulo faz descrição acerca disso em Romanos capítulo 3, verso 25. Porque enquanto ele fala, foi para manifestar a justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, e agora é necessário que o próprio Cristo, ele tivesse passado por tudo isso, para que nós tivéssemos a manifestação da justiça de Deus. Então, por decisão de Deus, Cristo veio, mas também por amor de Deus e pela justiça de Deus. Mas enquanto eu penso sobre isso, sobre a expiação do pecado, queridos, e o ato de Jesus na cruz, eu tenho que pensar pelo menos em dois aspectos da obra de Cristo. Dois aspectos da obra de Cristo. Eu não vou mencionar mais, porque existem mais, porque nós temos que ministrar a ceia, porém, dois, para nós entendermos um pouco o que o próprio Cristo passou. O primeiro, querido, que eu quero mencionar é a obediência por nós. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele humilhou-se a si mesmo por nós. Enquanto isso, nós entendemos, querido, que tudo que ele passou foi necessário. Quando, por exemplo, ele teve um sentimento e orou a Deus dentro do Getsêmani, querido, pedindo que, se fosse possível, passe de mim esse cálice, o que ele estava dizendo? Ele estava suando suor. Ele estava derramando-se em suor de sangue. O seu suor era de sangue. Há um nome chamado, queridos, na medicina para isso. Quando uma pessoa está em extrema agonia, angústia. Quando uma pessoa está passando por uma grande luta, uma dificuldade. Ele estava suando sangue. Ele estava em profunda agonia, queridos. E quando eu olho para isso, queridos, eu vejo muitas coisas que aconteceram com ele, porém, na oração ele diz: se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe o que é isso? É o primeiro aspecto, a obediência. Ele obedeceu, ele não parou, ele continuou. Isaías 53 diz que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Muitas vezes, querido, na nossa vida, nós passamos por lutas, nós estamos abrindo a boca para murmurar, para reclamar de tudo que tem acontecido, e até mesmo dizer: Deus, tu não está comigo. Porém, Cristo sofreu e foi obediente até a morte de cruz. Em uma oração, ele alinha a sua vontade com a vontade do Pai,
Porque é difícil, querido, muitas vezes se alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Porém, querido, você quando tem em mente o próprio Cristo, a cruz do Calvário, a expiação, o valor que tem a cruz, querido, a graça de Deus que foi derramado, o favor imerecido, eu não mereço, mas eu respondo a essa graça obedecendo a Cristo, a palavra de Deus, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o zelo. Ah, pastor, eu estou passando por dificuldade, porém, eu não vou esmorecer, porque Deus está comigo, porque eu quero obedecer até a morte, eu quero ser fiel até a morte. Porém, a luta chega e nós muitas vezes falamos: não, eu vou desistir, eu vou parar. Não, não pare, querido, seja obediente. Ah, com todo amor, com todo carinho, lembre daquilo que Cristo fez por você e continue essa jornada lutando, obedecendo a palavra de Deus, querido, porque é isso, querido, que o próprio Cristo nos deixou como exemplo. Ele morreu ele foi até obediente até a morte de cruz. Ele cumpriu com o seu plano. Pastor, não consigo cumprir com o meu plano. Seja o teu filho, seja o teu marido, seja o teu casamento, seja o teu trabalho, seja uma obra que Deus te deu específica, querido, vá até o fim, seja obediente, faça com amor, porque o Senhor está na sua vida, Deus é contigo, porque ainda que você andasse no vale da sombra da morte, você não deve temer, porque a presença de Deus está contigo. Esse é o primeiro aspecto. Obediência. Ele sofreu, queridos. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Ele despiu da sua glória. Há uma palavra no grego, querido, que quando fala sobre, na verdade, esvaziar-se de si mesmo, é praticamente o que ele tinha na glória. Quando ele veio em forma de homem, ele foi servo. Olha o que foi falado nesta manhã acerca disso, de ser servo. E muitas vezes nós estamos distante disso. Servir a Deus não é fácil. Nós vamos muitas vezes sofrer perseguições, lutas, dificuldades, porém nós temos que continuar a ser obedientes, como Cristo foi obediente. Esse é o primeiro aspecto, mas o segundo aspecto é o sofrimento de Cristo por nós, pelos quais recebeu o castigo pelos nossos pecados. Não teria que ser eu e você? Não teria que ser um injusto morrer por seus pecados? Mas o justo morreu pelo injusto, o perfeito morreu pelo imperfeito. Pecadores que somos, falhos que somos, desinteressados muitas vezes por aquilo que Deus tem na nossa vida, porque Deus tem planos, enquanto Deus está falando: olha, eu tenho um plano contigo, e a gente tem um desinteresse grande por isso. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas muitas vezes rejeitamos isso. Nós não podemos fazer isso, desvalorizar a cruz, desvalorizar o plano que Deus tem para conosco, e tudo aquilo que Ele fez por nós, porque teria que ser nós. Foi nós que cometemos o pecado, foram as pessoas, eu, você, fomos nós que cometemos o pecado. Fomos nós que erramos, porém, querido, Ele padeceu na cruz. E esse segundo aspecto, querido, que mostra que Ele levou sobre si, com todo o sofrimento, sofreu. Em Hebreus 5:8 diz: o filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu a obediência no sofrimento. Ah, pastor, mas olha, o fulano de tal não olha mais para mim quando eu vou para o culto, não diz nem a paz do Senhor. Irmão, não quero nem falar sobre isso. Se você acha que você precisa viver de pessoas que cumprimentam ou não cumprimentam a sua vida, e não tem uma vida santa, uma vida ligada com Cristo, se alguém não te cumprimentou, vai até ele, cumprimenta ele, abraça ele. Nós não temos tempo para perder em questão dessas coisinhas. E há muitas pessoas preocupadas com isso. Nós temos que entender, queridos, que nós temos que dar valor a isso que Cristo fez. Ele sofreu por nós, enquanto isso, Ele foi obediente e aprendeu nesse sofrimento.
Mas é interessante, querido, que até Isaías, que prediz esse sofrimento, dizendo sobre o homem de dores, sobre a dor, sobre a luta que ele passou, sobre o processo que ele passou. E se você tem alguma dúvida a respeito de que ele levou sobre ele os teus pecados, ainda você precisa de um relacionamento profundo com ele. Porque ele levou sobre si, ele sofreu por conta disso. Foi colocada uma coroa de espinhos que cravou sobre a sua cabeça. Ele sangrou muito. Cuspiram no seu rosto. Bateram no seu rosto. Zombaram dele, da obra que ele estava falando, fazendo de Deus. Fizeram muitas coisas contra ele, querido. Ele levou sobre si os nossos pecados. E nós merecemos isso? Não merecemos. Mas ele sofreu, querido. É interessante, amados, porque em Isaías diz que ele levou sobre si o pecado de muitos. João Batista, em João 1,29, diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Paulo declara que Deus fez, que Cristo se fez pecado por nós, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. E que, queridos, Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Em Gálatas 3:13 diz isso, queridos. O autor de Hebreus diz que Cristo foi oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9:28. Há muitas passagens que falam sobre isso, querido. Mas nós temos que fazer valer a pena essa expiação. Ah, pastor, mas estamos desvalorizando por conta da nossa vida que nós temos vivido? Como se Cristo não tivesse feito por nada por nós. Nós não podemos deixar desta maneira. Ele sofreu, querido, porém foi por mim, foi por você. Ele derramou o seu sangue, queridos. Havia necessidade disso. Havia necessidade dele vir por essa expiação, querido. Havia essa necessidade dele se achegar ao mundo, de vir ao mundo, se fazer homem, humilhar-se a si mesmo, querido, deixar a sua glória por nós, homem, meros pecadores, falhos. Havia necessidade. Tudo isso foi porque manifestou o amor de Deus sobre nós. Enquanto isso, há muitas pessoas rejeitando esse amor. Há muitas pessoas rejeitando, querido, o sofrimento, a dor de Cristo. Enquanto isso, pastor, mas está confortável, mas e os problemas que eu tenho, pastor, estão tentando contra a minha vida. Não estou diminuindo, mas Cristo passou por grandes lutas. E como foi dito aqui, queridos, sabe o que a palavra diz? Que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Você pensa que você não vai sofrer tentação? Você pensa que você não vai sofrer, muitas vezes, batalhas espirituais, como Cristo sofreu lá no deserto, onde o diabo tentou contra a vida dele? E muitas vidas ainda não entenderam o plano de Deus acerca disso. A expiação é importante. Jesus veio ao mundo, mas por quê? Pela motivação do amor, pela justiça de Deus. Ele sofreu. No primeiro aspecto, ele foi obediente até a morte de cruz, querido. Porém, queridos, ele sofreu. Não despreze o sofrimento de Cristo. Leia Isaías 53, você vai entender o que aconteceu, querido. Quando Pedro, por exemplo, diz, amados, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro e os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2 verso 24, queridos. Queridos, tantas passagens que falam sobre isso, sobre sofrimento. Mas até quando nós vamos ficar indiferentes à expiação, porque ele fez por nós, ele ter vindo na terra por nós, foi por mim, foi por você, querido. Mas pastor, eu levo a minha vida do jeito que eu quero, eu sou crente de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Não, pastor, eu sou crente de açúcar, choveu, eu não vou servir a Deus, não. Queridos, não podemos pensar desta forma. Nós temos que servir com todas as forças que temos e lembrar do sofrimento de Cristo, o processo que passou. Estamos acomodados. Infelizmente existem crentes preguiçosos, não exercem a sua fé. Pastor, eu tenho fé, eu acredito, mas onde estão as tuas obras? Tiago disse isso.
De manhã nós estávamos falando sobre isso. Como eu posso dizer que tenho fé se não tenho obras? Se eu não exerço, se não pratico? Se eu não vivo a palavra de Deus? Simplesmente eu ouço a palavra de Deus e fica ao ar. Não, faça valer a pena, se levante desta situação que tenta tirar você do conforto, do consolo de Deus, da direção de Deus. Ah, pastor, essa situação tem me feito tirar o sono, pastor. Perturbação noturna, queridos, não consigo dormir à noite. Pastor, esta situação está fazendo eu virar à noite, muitas vezes, pensando acerca desta situação, do que vai acontecer, querido. A palavra que foi pregada na sexta-feira serve muito bem. A paz de Deus excede todo entendimento. Quando Cristo dá paz para o crente que busca, querido, e abre o coração por isso, querido. Ah, amados, nós estamos conscientes que Ele tem nos guardado a nossa mente, o nosso coração, a nossa casa. Ah, mas a luta que eu estou passando, pastor, o senhor nem sabe o que eu estou passando. Eu sei, querido, é dolorido, é dificuldade, é luta, é muita coisa que está acontecendo durante esse tempo. Porém, você não pode deixar de lutar, você não pode deixar de acreditar. Exerça a sua fé, querido, vá até o final. Lembre da cruz, lembre do sofrimento de Cristo. Ele passou tudo isso por nós. Faça valer a pena essa fé que você diz que você tem e pratica a palavra de Deus. Ah, queridos, amados, eu vejo tanta coisa acontecendo, queridos. É umas coisas sem cabimento, amados. Não dá para dizer que é crente muitas pessoas. Se você for para a rede social, você vai ler, ah lá, o fulano de tal, ai tal, Deus é contigo. Aí de repente aquela fotinha assim, né, de lado. Aquela coisa estranha. Aí depois eu penso, não, eu sou crente, eu sou isso, aquilo, querido. Por isso que eu estou chamando a atenção da igreja, porque na verdade é necessário nós vivemos o evangelho de Cristo. Chega de nós estarmos no raso, está na hora de ir para o profundo. Chega muitas vezes, está, não, eu sou bebezinho. Para com isso, crente. Você é crente de muitos anos, para com esse negócio. O fulano de Deus não olha para mim, o fulano falou isso de mim. Não se preocupe com essas coisas. Deixa Deus agir na sua vida e na sua casa. Tome o plano de Deus para a tua vida e diga, eu não vou parar, eu vou ser obediente à palavra de Deus, vou exercer, vou praticar esta fé, porque eu sei o que Cristo passou por mim, e agora eu preciso dar a minha vida por Ele. Dar a vida por Cristo. O Senhor está nos chamando a atenção. Enquanto dentro dessa palavra de Filipenses, querido, retrata a expiação, o quanto Ele fez por nós. E aí eu penso, o que nós temos feito por Ele? Meu Jesus. Esses dias eu estava falando com a minha irmã. Eu falei assim, nossa, às vezes eu me sinto que eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada daquilo que eu deveria fazer. Ela olhou para mim assim, não, mas você está fazendo. Porque eu tenho mania de me cobrar em questão de muitas coisas. Mas porém, quando nós olhamos para aquilo que o próprio Deus colocou na nossa mão, é como aquele homem que ao invés de pegar o tesouro que recebeu e negociar como naquela parábola, para que se multiplique, ele enterrou. Tem muita gente enterrando aquilo que Deus deu. Projetos missionários, planos que estão parados, vidas que têm talento e dons que estão paradas, e tudo porque se acomodou, e tudo porque parou por uma situação que aconteceu. Amados, situações vão acontecer, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Ah, pastor, mas aconteceu alguma coisa comigo e aí dentro da igreja. Não, você não serve a homens, você serve a Deus. Ele é o teu foco, Ele é o teu alvo. Não existe nada que possa tirar, a não ser que você decida parar e enterrar aquilo que Deus te deu. Não é a solução para você viver uma vida em paz e dizer, não, eu estou em paz.
depois que eu enterrei isso, porque, queridos, quem mexe com a obra de Deus sabe muito bem, vai haver levantes, vai haver perseguição, você vai ouvir coisas que muitas vezes não precisava ouvir, pessoas vão falar coisas ao contrário, vai criticar, mas você está ligando para isso? Você vai ligar para essas coisas? Amados, tem pessoas que ficam atrás. É tão ruim quando você começa com uma pessoa e aí você vê que você parou no caminho, aquela pessoa está lá adiante. E você tentando alcançar aquela pessoa. Só que você começou com a pessoa. Quantas coisas que aconteceram na nossa vida que nós não fomos constantes e hoje nós nos arrependemos por conta disso. Porque se tivéssemos ido com constâncias para obras, teríamos ali visto coisas acontecendo, porém, não, a dificuldade se instalou e a gente começou, não vai dar certo, e é isso e aquilo, queridos. Onde está a nossa fé? Eu me lembro uma vez, queridos, que uma irmã ficou doente. Ela foi parar no hospital. E os irmãos da igreja foram lá, porque eles estavam fazendo o velório da irmã, com a irmã viva. Chegando lá, aí falou: irmã, Deus tem uma morada para você. Não se turbe o vosso coração. A irmã está doente, então já está na hora, né? Já pensou, irmãos, você no hospital e receber uma palavra dessa? De pessoas que acham que você já vai morrer e já está no terminal? A enfermidade da irmã era uma enfermidade, claro que podia se agravar mais ainda, ela estava mal. Porém, os irmãos já começaram a fazer o velório com a irmã viva. Aí o pastor orando em casa, Deus fala assim: essa enfermidade não é para a morte. Claro que tem que ter o discernimento sobre isso. Ele teve sabedoria, enquanto o que Deus falou para ele. Ele chegou no hospital e ele viu os irmãos lá do lado. Irmã, não se turbe o vosso coração. Tem uma morada para você no céu. É bom esse consolo. A intenção dos irmãos era boa, mas não era a última palavra de Deus. Enquanto o pastor tinha uma palavra que Deus havia colocado em oração para ele, ele vê aquilo, ele fica bravo e fala: irmão, sai todo mundo aí. Sai, irmãos, por favor. Estou aguentando isso, vocês estão velando a irmã viva já. Está acontecendo funeral vivo. Sai, irmãos. O pastor chegou diante daquela irmã e começou a orar, mediante aquela palavra que Deus havia dado para ele. Sabe o que aconteceu? A irmã ficou curada. Muitas vezes nós colocamos planos, projetos errados. Projetos que são humanos. Projetos que são terrenos, mas pastor, eu faço planos, eu quero ter uma casa, um carro. Não, tudo bem, faça planos, mas entenda que a última palavra vem de Deus, porque muitos são os planos dos homens, mas a última palavra vem do Senhor. Muitas vezes nós pensamos: não, Deus, isso aí vai acontecer dessa forma. Não, Deus, no meio do caminho, Ele faz surpresa, Ele te surpreende. Porque, queridos, o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, por exemplo? Eles estavam lamentando a sexta-feira. Eles estavam lá: olha, você viu o que aconteceu? Ele morreu. De repente Jesus aparece para eles, ouvindo o que eles estavam falando. O que é? Não, você viu o Jesus? Você viu? Ele morreu. Eles eram discípulos de Cristo, amado. Eles não reconheceram a Cristo no caminho de Emaús, porque estavam com o coração na sexta-feira e todo sofrimento. Eles estavam ainda com os seus ouvidos ainda com aquele eco da sexta-feira, da crucificação e do sofrimento. Porém, o seu coração estava pensando: não, nada mais vai acontecer. Enquanto Jesus se apresenta e Jesus começa a dar uma aula de Bíblia para eles, Jesus começa a passar os profetas e ensinar. Não, mas não está escrito que o Cristo ia padecer? Não, o que está escrito que o Cristo vai padecer, Ele tem que padecer.
Enquanto isso, eles ainda não reconheciam, mas quando for no momento da comunhão, que Cristo partiu o pão, eles perceberam, é Jesus. Quando ele falava, o nosso coração ardia. O que aconteceu ali, queridos? Muitas vezes, queridos, nós estamos com projetos ligados a muitas coisas nossas, e aí deixamos de lado o projeto de Deus. Eles estavam preocupados com outras coisas, porém não estavam dando valor àquilo que estava escrito, o que os profetas estavam anunciando, que era necessário que o Cristo padecesse, mas ao terceiro dia ressuscitasse, querido. Eles não estavam com o coração ali no projeto, no plano de Deus. Eles estavam com o coração naquilo que havia acontecido, que já não tinha mais jeito. E talvez você entrou aqui dizendo, não tem mais jeito, não tem mais solução, e você fez o projeto que você achou que ia dar certo, mas não deu certo, querido. Aí de repente você desistiu de tudo, mas Deus está falando para você que o plano que Ele tem é mais alto do que o teu, o projeto que Ele tem é mais alto do que o teu. Você entrou aqui por uma experiência que você teve lá no passado, de uma situação que deixou você frustrada por conta de negócios errados. Deus está falando para você, o meu plano é maior do que o teu plano, o meu projeto é mais alto do que o teu. Tem sofrimento, tem luta, tem dificuldade, tem perseguição, porém eu sou o teu Deus e eu estou adiante de você. Vai até o final, olhe para a cruz e faça valer a pena em questão disso. Viva uma vida de um verdadeiro cristão. Não deixe de lado o que Cristo fez por nós. Não deixe de lado o que Ele fez. Ele tomou sobre si os pecados. Deus não tinha necessidade, com a sua justiça perfeita, poderia esperar simplesmente o julgamento. Mas Ele é longânimo, Ele é paciente, queridos, conosco. Sabe aquele povo que é rebelde, como foi o povo de Israel? O deserto estava murmurando, está a pança cheia, como diz o outro, barriga cheia, Deus fazendo chover codornizes, maná, e o povo comendo, insatisfeito com tudo que Deus estava fazendo. Muitas vezes somos assim, não levamos a sério aquilo que Deus está fazendo. Olha a situação que está acontecendo neste mundo, olha o que está acontecendo na política, olha o que as pessoas estão sofrendo. Será que eu não posso estender a mão para alguém? Será que eu não posso ajudar alguém que está precisando? Será que eu não posso enviar um dinheiro para uma família que está pobre lá no Brasil? Um pai de família que está desempregado. Esses dias eu estava vendo um menino dentro da caçamba de lixo pegando comida para ajudar os irmãos. Será que a gente não pode estender a mão? Será que a gente não pode falar do amor de Deus para alguém que está caído na calçada? Será que aquele rapaz que pede dinheiro no farol e que muitas vezes passa por um sofrimento o dia todo, mas pastor, não dou dinheiro não, pastor. Amados, muitas vezes nós damos, mas nós damos com o coração. Você está dando, Cristo conhece o teu coração. Não, tem pessoas que parece que estão arrancando a mão da pessoa. Não pega, não pega, porque ainda não entenderam o que nós temos que fazer, sem olhar. Mas o fulano de tal é isso e aquilo. Não, ele vai usar para isso, para aquilo. Não, se você tiver alguma dúvida, compre um prato de comida e dê, mas faça alguma coisa. Fale de Jesus, do amor de Jesus. Porque se nós adoramos a Deus aqui, que a bênção de Deus está na nossa vida. E nós precisamos valer a pena em questão de se levantar e dar valor à cruz do Calvário. Amém, queridos? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração, não vou me estender mais.
Oremos a Deus. Senhor, antes de tudo nós queremos pedir perdão a Ti, ó Deus. Pedir perdão, ó Pai, porque muitas vezes nós desprezamos. Muitas vezes nós não lembramos desta expiação. E poderia o Senhor ter escolhido na sua justiça não enviar o teu filho. Porém, o Senhor exerceu o teu amor e a justiça, Pai. O amor, Pai, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira. A sua justiça, porque Cristo morreu por nós, fazendo-se justiça de Deus, tomando sobre si todos os nossos pecados, Pai. Nós não merecíamos, Senhor. Nós não merecemos tudo isso que o Senhor tem proporcionado na nossa vida. Colocar projetos, planos, sonhos. Colocar portas abertas na nossa frente. Nós não merecemos, ó Pai. Somos tão falhos, pecadores. Muitas vezes estamos insensíveis à obra do Senhor, à palavra do Senhor. Muitas vezes não temos temor enquanto aquilo que o Senhor tem falado. Não respeitamos, mas perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, os pecados. Perdoa a insensibilidade. Perdoa a falta do temor, a falta de respeito. Perdoa, Senhor, meu Deus, porque muitas vezes fomos inconstantes em coisas que o Senhor colocou na nossa mão. Perdoa. Perdoa porque muitas vezes nós ofendemos os nossos irmãos. Perdoa porque, Pai, muitas vezes, ó Deus, nós, ó Pai, deixamos de fazer a obra que o Senhor colocou. Enterramos dons e talentos que o Senhor nos deu. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor. Mas que nesta manhã nós possamos olhar para a cruz, ó Pai, e dar o valor, ó Pai, e dizer, ó Deus, que nós vamos te servir melhor, que nós vamos melhorar, que nós vamos, ó Deus, ter o coração aberto a ouvir a Tua voz, mas praticar a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a Te agradar. Ajuda-nos, ó Deus, em momentos em que as tentações, o pecado, o mundo tenta nos parar. Ajuda-nos. Ensina-nos. Decidimos nesta manhã que nós não vamos desistir, nós não vamos parar. Que nós vamos ser obedientes até a morte. Em nome de Jesus.